A paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varão, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Onde me esconderei do seu amor? Por todos os lados eu sempre te vejo, Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que Jesus colocou no meu coração a respeito de algo que vivi recentemente, que está lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, que vai nos dizer assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O tema que Jesus colocou no meu coração foi: Ele não perdeu o controle. Jesus não perdeu o controle. A tempestade é grande, mas Jesus não perdeu o controle. Se voltarmos no início do capítulo 4, a gente vai ver que Jesus já estava ali naquele lugar, no mar da Galileia. Ele estava ali pregando para a multidão, ministrando. E como diz o texto, vendo ele que já era tarde, chama os discípulos e diz: Passemos para o outro lado. A princípio, estava tudo bem, né? Jesus estava no barco, ele havia liberado uma palavra de que eles chegariam do outro lado. Estava tudo indo bem. Até que no meio do caminho, no meio do trajeto, surge então uma grande tempestade. E os discípulos se veem sozinhos e completamente apavorados. E eu quero relatar uma situação que aconteceu comigo, né? Uma situação que eu vivi recentemente. Quando eu estava no meu tratamento, eu lembro que eu me sentia muito sozinha, né? As pessoas que eu queria que estivessem do meu lado já não estavam mais. E eu conversava com Deus, eu falava com Ele: Pai, eu me sinto tão só. E eu pedia pra Ele, eu falava: Pai, confirma pra mim, diz pra mim se o Senhor está comigo. Fala pra mim que o Senhor está do meu lado, que o Senhor está me ouvindo. Aí eu lembro que em um dia de culto, o Senhor usou a pastora Joádila, pra falar comigo. E Ele disse que eu não estava sozinha, que Ele estava me ouvindo, que Ele estava do meu lado. E aquilo alegrou meu coração. Aquilo me trouxe segurança, aquilo me acalmou. E tudo foi indo bem. Jesus estava no barco. Jesus estava comigo. E aí, chega 2024. E agora, recentemente, eu perco meu avô. Foi um choque. Foi um baque que eu levei ali. Porque era algo que eu sempre pedia pra Jesus, sabe? Porque eu já tinha perdido a minha avó antes. Então, perder o meu avô era algo que eu não imaginava em hipótese alguma. E eu pedi pra Jesus: Traz o meu avô de volta pra mim. Tudo que eu queria era o meu avô comigo novamente. Mas não foi bem assim que aconteceu. E quando aconteceu, eu me vi sozinha novamente. Quando aconteceu, o impacto foi tão grande, a dor foi tão grande, que o desespero tomou conta do meu coração. E eu me vi sem Jesus. Eu não conseguia mais ver Jesus dentro do barco. Mas Ele estava lá. Eu lembro que, também recentemente, né, a gente está com um projeto na minha igreja, um departamento infantil, projeto que se chama Crianças Exercendo o Chamado. E aí, durante esses meses, a gente trabalhando um chamado nas crianças, trabalhando o chamado delas.
E em uma quinta-feira, aliás, 2 dias antes, no ciclo de oração infantil, a gente conversando com as crianças, eu conversando com as crianças, e perguntei quem queria oportunidade na quinta-feira. E uma das crianças levantou a mão, e aí fui chamar ela para perguntar, essa criança, perguntar se queria louvar, e ela disse que sim. E aí a gente foi ensaiar um louvor, e ela, a princípio, não sabia qual louvor. Eu também na hora buguei, não lembrava de nenhum louvor assim que ela pudesse conhecer, que fosse fácil pra ela. Aí eu lembro que a minha irmã Laura falou na hora, falou assim, canta aquele louvor Meu Barquinho, que você conhece e tal. E a gente começou a ensaiar o Meu Barquinho. Ensaiamos Meu Barquinho. E quando foi na quinta-feira, no dia de cantar, ela recebeu a oportunidade e eu fui junto, a pedido dela, que pediu pra estar com ela lá, para que ela se sentisse mais segura para poder cantar, Não era a primeira vez dela ali cantando. E aí eu fui junto, para ajudar ela. E aí ela começou a louvar. E quando ela começou a louvar, Jesus começou a ministrar no meu coração. Porque o louvor fala, sobre o meu barquinho, sobre Jesus estar no barco, sobre Jesus nunca ter saído do barco, sobre Jesus acalmar a tempestade. E aí Jesus ministrou no meu coração. Eu nunca saí do barco. Eu nunca te deixei sozinho. Eu sempre estive com você. E aí imediatamente me veio essa história dos discípulos do barquinho. Me veio essa história. E eu precisava gravar esse vídeo, precisava falar sobre isso. Eu até cheguei a pregar domingo agora, se não me engano, no culto de jovens, sobre esse tema. Jesus não perdeu o controle. E eu vim dizer pra você que está me ouvindo, que está me assistindo. Naquele momento, os discípulos se desesperaram. Se viram sozinhos em meio àquela tempestade. O texto vai dizer que o barco se enchia de água. As ondas eram tão fortes, tão grandes, que o barco se enchia. Então, ao ver dos discípulos, o barco iria afundar. Ao ver dos discípulos, não teria uma solução. Até que um deles se lembra de Jesus. E chega até ele, mestre, mestre, será que o Senhor não vê que vamos perecer? E aí Jesus, como eu falei no culto, eu imagino Jesus levantando naquela calmaria, aquela paz, levantando do seu sono, tranquilo. E aí ele levanta, olha aqueles discípulos tudo apavorados, correndo de um lado para o outro, gritando. E aí Jesus vai, olha para o vento, olha para o mar. Aí Jesus estende a mão e diz, vento, cala-te, mar, aquieta-te. E tudo se acalma. Tudo se acalma. Jesus mostrando para os discípulos que ele não perdeu o controle. Não é porque Jesus está em silêncio, que ele está dormindo, que ele não perdeu o controle. Não é porque estava tudo bem e de repente surge uma grande tempestade em sua vida que significa que Jesus perdeu o controle. Não, muito pelo contrário, ele não perdeu o controle. Muito pelo contrário, ele está com você nesse momento difícil. Muito pelo contrário, ele está passando por essa tempestade junto com você. Ele está contigo. A gente tende a achar que Jesus só está no barco quando o mar está calmo, quando está um dia ensolarado, tranquilo. Aí Jesus está no barco. Mas quando vem a tempestade, quando vem aquele vendaval, quando vem aquelas ondas fortes, aquelas ondas gigantes que inundam o barco, a gente entra em um completo desespero e nos perguntamos, cadê Jesus? Começamos a nos sentir sozinhos, abandonados, sendo que Jesus em nenhum momento saiu do barco. E é o que a gente vai ver no texto. No texto, em nenhum momento, a gente vai ver que Jesus saiu. Não, o texto não vai dizer, Jesus saiu no meio do mar, ele saiu de dentro do barco, deixou os discípulos sozinhos. Não. A
o único momento que a gente vai ver que Jesus saiu do barco é no capítulo 5, que vai dizer que eles chegaram do outro lado. Jesus chegou do outro lado junto com os discípulos. E aí, depois de ter acalmado aquela tempestade, Jesus olha para os discípulos e fala: por que vocês tiveram tanto medo? Onde está a fé de vocês? E é a pergunta que Jesus faz para mim e para você. Se eu disse para você que eu estava no barco, por que este desespero? Onde está a sua fé? Onde está a nossa fé? Se Jesus nos garantiu que estava no barco, por que nos apavoramos tanto? Porque a Bíblia vai dizer também que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele entrou no barco com você, se Ele disse que está no barco com você, acredite, Ele nunca vai sair. Tem momentos na nossa vida que é permitido, sim, acontecer, para gerarmos um testemunho, para salvar vidas lá na frente, para gerar um milagre lá na frente. Os discípulos viveram ali uma experiência com Jesus. Sobre mesmo Jesus estar dormindo, ele não perdeu o controle da situação. Sobre aprender a confiar que Jesus cuida de tudo e que Ele não nos deixa sozinho em qualquer circunstância. E foi isso que eu aprendi também. Que não é porque Jesus está no barco que estamos impedidos de passar pela tempestade. Mas é ter a certeza que se Jesus está no barco, não passaremos pela tempestade sozinhos. É ter a certeza que se Jesus está no barco, não enfrentaremos problema ou desafio sozinhos, porque Ele está conosco. Eu sei que é difícil fazermos como Jesus e dormir enquanto a tempestade vem, enquanto as ondas enchem o barco. Eu sei que é difícil dormir e descansar naquele momento. Difícil, eu sei que é difícil a gente confiar quando a dor é grande, quando os desafios são enormes e nos vemos sem saída. Mas é preciso. Mas é preciso confiar porque nós temos um Deus do nosso lado que cuida de tudo, que tem o controle de tudo. Não é fácil, mas é necessário. É necessário para o nosso caminhar com Ele. E os discípulos no final do texto vai dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ali eles puderam ver. Ali eles puderam ver o cuidado de Jesus. Ali eles puderam ver que o desespero não era necessário. Ali eles puderam ver que Jesus cumpre a sua palavra. Que se Ele está no barco, Ele está no barco. E Ele cuida dos detalhes. Se lermos o capítulo 5, veremos que logo após eles passarem para o outro lado, Jesus então realiza um milagre na vida de um jovem, de um homem que estava endemoniado. Então, vemos aqui que as tempestades que surgem em nossas vidas geram em nós um testemunho. Que lá na frente, ao passar para o outro lado, ao chegar do outro lado, salva vidas, cura, liberta, transforma. E conseguimos, através do nosso testemunho, levar Jesus até as outras pessoas. Através do nosso testemunho, conseguimos levar Jesus à nossa família. E essa palavra tem estado no meu coração. Porque Jesus disse para os discípulos, Ele liberou uma palavra para os discípulos: passemos para o outro
lado. Ele disse para os discípulos que eles passariam para o outro lado. No meio do trajeto surge uma grande tempestade, mas Jesus estava no barco. E isso não alterou a tempestade ter surgido no meio do trajeto, onde Jesus havia dito aos discípulos que eles passariam para o outro lado, não alterou a palavra que Deus disse no início. A palavra que Jesus liberou no início. Que eles chegariam do outro lado. E eles chegaram. E Jesus realizou um milagre. Essa é a palavra que Jesus colocou no meu coração. E que eu queria compartilhar com vocês que estão me assistindo. Jesus não perdeu o controle. Essa tempestade que você está passando, esse momento difícil, essa dor em seu coração, essa angústia, essa ansiedade, tenha certeza de uma coisa. Ele não perdeu o controle. Ele está cuidando de tudo. Você não está sozinho, você não está sozinha porque Ele está no barco. Não é porque você não está vendo Ele que significa que Ele não esteja dentro do barco. Mas Ele está. E Ele está cuidando de você. Você não está passando por essa tempestade sozinho. Você não está passando por esse momento sozinha. Ele está com você, Ele caminha com você, Ele passa por esse trajeto com você. Assim como diz em sua palavra, que se passares pelo fogo, Ele não te queimará. Se passares pelas águas, elas não te submergeriam, porque Jesus está contigo. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus ele encoraja Josué. E Ele também nos encoraja. Quando Ele diz, não tenha medo, não te espantes, não te assustes, não te desanimes. Esforça e tenha bom ânimo, tenha alegria. Porque o Senhor, teu Deus, está contigo. Porque assim como Ele foi com Moisés, Ele é conosco. E Ele está conosco. Creia nessa palavra. Que Jesus não perdeu o controle. Ele está cuidando de tudo. Ele está com você. E eu peço que ao terminar de assistir esse vídeo, ouça o louvor. Ele não perdeu o controle. Ouça esse louvor. Que eu tenho certeza que Deus continuará falando ainda mais ao seu coração. E eu peço que você que está me assistindo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Para que essa palavra possa chegar a outros corações. Que Deus possa falar a mais pessoas. Porque tem pessoas precisando ouvir essa palavra. Tem pessoas precisando ouvir que Jesus não perdeu o controle. Tem pessoas precisando ouvir que ainda há esperança. E eu agradeço a você que assistiu até aqui. Que Jesus possa abençoar a sua vida. Que venhamos colocar isso em nosso coração. Jesus não perdeu o controle. Ele está no barco. Ele está cuidando. Ele ama você e cuida de você. Eu peço, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe mais uma vez com mais pessoas.